Caio, a nossa querida mãe católica voltou aqui. Tá com a garota lá, acompanhando o Papo de Graça. Junto com o Padre Luiz. Um tempinho. Tá bom. Ô Caio, ela tá dizendo, ela tá conversando com a filha. Tá bom. Eu tô achando que eles estão ali mesmo firmes, né? Nesse propósito com essa garota, porque realmente ela é um tem caso... que confiar no amor dos que estão tentando ajudá-la. Claro. Ela tem Quem que tá confiar. lá, tá lá. Tá lá com ela, não tá lá por nenhum interesse a não ser ela e ajudá-la a ficar em paz. Porque ela mesma sabe que ela não está bem, ela não está em paz. E aí? Ela tá dizendo pra mim, Caio, que em uma vigília, o pastor e o namorado dela disseram que se ela não se livrar se ela não se livrar de tudo manchado pelo pecado, ela estaria condenada ao inferno. Mas o maior pânico dela está em Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível renovar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom do Espírito Santo e os poderes do mundo vindouro, conheceram a graça de Deus e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que crucificaram para si mesmos pela segunda vez o Filho de Deus, pisaram e calcaram os pés no sangue da aliança e expuseram a ignomínia. É esse o texto. Aí os versos 6 e 7, os versos 4 e 5 de Romanos 6 dizem isso aí, de Hebreus 6, 4, 5, 6. Aí o verso 7 e 8 já fala da natureza, já fala, usa o exemplo da chuva, da água e da semente. Diz, porque assim como a semente que dá o fruto, sendo regada e ficando sob o ciclo natural da chuva, da irrigação e da vida, produz o fruto correspondente, é necessário que aquele que se expôs à graça de Deus, à água de Deus, à chuva de Deus, são metáforas, corresponda e dê o fruto correspondente. Aí, o verso seguinte é o que ninguém lê, nem na igreja dela, nem em lugar nenhum. Aonde eles ficam pegando esse versículo bíblico para fazer crente ficar apavorado, achando que perdeu a salvação, e que a cada passo que deu pisou no sangue da aliança. Se assistir a novela Império, perdeu a salvação. Nossa, se assistir o Rebu, perdeu a graça de Deus. Acabou. Se vir um filme de 18 anos e Jesus voltar, vai ficar no cinema e não vai subir. É uma loucura o que fazem com a cabecinha dessas pessoas usando Hebreus 6, de 4 em diante, com esse é impossível renovar para arrependimento. E não leem os versos 9 e 10 ali embaixo, quando o escritor de Hebreus diz, ora, amados, quanto a vós outros, quanto a vocês, quanto a você, quanto a nós, eu estou, leia aí por favor, persuadido de outra forma, concernentemente às coisas pertencentes à salvação. Ou seja, o que ele está dizendo e conclui, deixa eu concluir primeiro, ele conclui dizendo, ainda que eu escreva, ou eu fale, ou eu diga as coisas que eu acabei de dizer, ainda que eu fale deste modo ou desta maneira, a minha convicção é sobre a imutabilidade da salvação de vocês, é a certeza de que vocês não perdem nada, porque a graça de Deus é eterna, ainda que eu esteja advertindo vocês, para não ficarem brincando com o Evangelho, para não ficarem voltando atrás, para não ficarem retroagindo, e aí você teria que entender por que o nome do livro é Hebreus. A palavra hebreu vem de uma raiz hebraica, apuru, que significa aquele que cruza, que vai adiante, que continua em processo, que não para, que não fica estagnado. Por isso o nome daquele texto, daquela carta, é aos hebreus. Eram judeus que tinham deixado de andar na fé, de caminhar, estavam voltando atrás,
voltando para o templo, para o sal grosso, para a água do Jordão, para os sacrifícios do templo, para os animais, para as ofertas, para os sacrifícios, tudo aquilo que Jesus na cruz já tinha abolido. Tudo aquilo que na cruz, acerca do que Jesus já tinha dito, está pago e consumado. E eles estavam voltando atrás. Por isso a epístola é aos hebreus, é aos que vão adiante, aos que prosseguem, aos que cruzam, aos que não voltam atrás. Por isso, Hebreus 6 diz, olha, muitos de vocês estão voltando atrás depois de terem conhecido a graça de Deus. Eu quero dizer que é impossível renovar para arrependimento quem, tendo entendido tudo que Jesus já fez na cruz, volta a derramar sangue de bode, de touros, pedindo a Deus para perdoá-lo dos seus pecados, porque o sangue do Cordeiro não foi suficiente. É disso que ele está falando. De gente que, ao invés de crer que a graça de Deus já cobriu tudo, diz, não, eu vou botar um sal grosso para tu agires pelo tal sal grosso e me libertares. Era gente que estava voltando a isso. É a esse pessoal, e não a você, é ao seu pastor, é ao seu namorado, que Hebreus 6, verso 4 está advertindo. Eles, se é que entenderam que na cruz Jesus já pagou o preço, que está consumado, que está tudo pago, que ele gritou tetelestai e tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tira, é ato contínuo, tirou, tira e tirará. O teu pastor e o teu namorado não entenderam isso até hoje. E eles ficam jogando Hebreus 6:4 na tua cabeça, acusando você de o que eles chamam de falhas, pecados. Uma roupa diferente, um gosto, um batom, um brinco, um filme, um lazer, tudo isso é pecado lá. Tudo que a palavra de Deus chama de natureza, naturalidade normal, saúde para a vida, eles chamam de pecado. E tudo que o Evangelho chama de saúde mental, eles chamam de virtude. E pegam uma pessoinha como você e acusam você de estar pecando sem chance de arrependimento por causa de mosquitos, enquanto eles engolem um camelo. Eles não sabem nem o que eles estão falando e jogando uma angústia dessa sobre a alma de uma pessoa como você, quando na realidade o texto de Hebreus recai sobre eles, que voltaram atrás, ao sal grosso, ao paganismo, é o oposto. E o escritor de Hebreus conclui dizendo, quanto a vós outros, todavia, ó amados, ainda que eu esteja dizendo isso, a minha certeza é toda aquela de que vocês não se perderão. Ainda que eu esteja falando desse modo para vocês acordarem, para vocês usufruírem o benefício do Evangelho e não voltarem atrás, como fazem aqueles que, com toda a consciência do que Cristo já fez, escolhem voltar aos rudimentos do mecanismo pagão. Esses sim, a esses é impossível renovar para arrependimento, porque a escolha deles foi deliberada de rejeitarem a cruz de Jesus e irem para o sal grosso. Não é o teu caso, minha filha. Você só quer Jesus, você está sendo perturbada pelos perturbadores de mente, você entendeu? Mas vá andando com a gente todo dia aqui que você vai compreender. E vá lá no caiofábio.net e escreva Hebreus, a palavra Hebreus, no campo pesquisa, Hebreus 6. Você vai ler textos meus explicando Hebreus 6 com calma e vagar. Escreva a palavra salvação em pesquisa. Você vai ler um monte de coisas sobre a imutabilidade da fidelidade de Deus e da graça de Deus a seu respeito, a não arrancabilidade do espigão da vida eterna plantado por Jesus em ti, que ninguém arranca. Minha querida, eu estou falando do que eu sei, não do que eu ouvi dizer, do que eu sei. Do que eu sei até a morte. Do que eu sei para mim e do que eu sei para o mundo inteiro. A esse respeito, eu sei que sei. Sei para mim e sei para o mundo inteiro. Por isso é com ousadia que eu digo a você, sei para você também. Descanse seu coração. Fique em paz. E aí? Ela tem pânico de pecar e ser lançada no inferno. O medo que trouxeram ela
O modo que trouxeram ela para o Evangelho não foi baseado no amor de Jesus. Não trouxeram ela para o Evangelho. Mas no medo do inferno. Levaram ela para a igreja, não foi para o Evangelho. Porque quem não... vai ao Evangelho chega sem medo. O Evangelho tira o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Portanto, onde há medo não há amor. E onde não há amor não há Deus. Portanto, minha amiga, numa igreja onde só há medo não há Deus. Onde só há medo não há Deus. Onde só se prega medo não tem Deus. O verdadeiro amor lança fora o medo. A verdadeira presença de Deus não discursa sobre o medo. Quem quer que só discurse sobre o medo, apavorando as pessoas, não leva evangelho para ninguém. O evangelho é boa nova, não é terrível terror, é boa nova, é boa notícia, é libertação. Eu vou estar aqui para você amanhã, esperando que todo mundo volte e que todos nós continuemos a crescer na graça do Senhor. Por que os pastores evangélicos quase que unanimemente fogem do texto de Hebreus 6 como o diabo foge de Cristo? O texto de Hebreus 6 tem um monte de coisa. Ele está falando de que parte de Hebreus 6? Ele fala Hebreus 6. Hebreus 6 só se for do verso 6 em diante. É impossível renovar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, provaram o dom celestial. Todas essas coisas que no meu site estão escritas. Se o Judá quiser chegar lá mais rápido do que o The Flash, sim, e usando o Google, aquele sistema que não aguenta mais chegar lá rapidinho, escrever aí Hebreus 6, ou então tenta Hebreus 6, olha aí 4:6. Qual o significado de Hebreus de 4 a 6? Vai lá, filho, lê. Clica aí nesse negócio aí. Isso. Só para abrir. Agora vai para baixo, por favor. É uma resposta a uma carta. Vai mais para baixo, pelo amor de Deus. Aí, mostra para ele o tamanho da carta. Nossa, Caião. Vai lá. Não é possível, tá aí. Quer ver? Volta agora. Vai na seta do lado ali. Pega o outro texto de baixo. Olhe lá. O significado de cair na graça, por exemplo. Vai, por favor. É a mesma coisa. Vá lá, tem o texto de Hebreus 6, explicado, e assim, tem um monte de outros textos. Se ele escrever Hebreus 6, ele vai achar lá. Os caras têm medo desse texto porque eles não conseguem explicar, porque eles leem só o versículo. Eles não leem o que está escrito nos versos 7, 8 e 9. E nem como o escritor termina no verso 9 dizendo: irmãos, ainda que nós falemos desta maneira, quanto a vós outros, estamos convencidos das coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que vos exortemos desta maneira. Meu Deus, exortação é o que a gente precisa todo dia. Porque, imagina eu fui iluminado, conheci o Espírito Santo, conheci a graça de Deus, conheci o dom celestial, entendi que em Cristo está completo tudo, está consumado, entendi que está tudo pago, entendi que Jesus é tudo, entendi que Ele é a chave hermenêutica, entendi que o que não é como Ele caiu em obsolescência, entendi que tudo aquilo que era apenas sombra, tipo, arquétipo, simbolismo do Velho Testamento, da Velha Aliança, que foi cumprido plenamente em Jesus, acabou. Entendi que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, depois de um tempo, para atender aos interesses religiosos e à média religiosa circundante, enquanto eu diga que Jesus é o Cordeiro de Deus, eu imolo um cordeirinho, porque tem gente que gosta de matar um bichinho. Enquanto eu diga que Jesus já fez tudo, mas eu digo, não, tem gente que precisa se sentir amparada, com um certo rigor do Velho Testamento. Sim. A gente tem que botar Moisés no cara para ele andar. Não é assim, mas não deixa. Sim. Como tem gente que diz, eu sei. Eu sei, mas eu uso o dízimo como uma pressão, porque se não puser aqui, ninguém dá dinheiro. Foi para esse pessoal que a Epístola de Hebreus foi escrita.
Esse é o significado de cair na graça. É o cara que entendeu tudo que está feito, mas resolve ir lá para trás por qualquer que seja a razão. Seja de conveniência, seja de covardia, seja o que for. Esse caiu da graça. É para esse que Hebreus 6 está escrito. É o cara que ficou sabendo de tudo e resolveu voltar para dentro da caverna para cultuar pau, pedra e para amaziar-se com Moisés, ao invés de se tornar apenas noiva de Cristo. Esse é o que cai da graça. Como todo mundo no meio evangélico caiu da graça, aí esse texto é contra todo mundo. é ruim para eles. Né? Não querem pregar, não querem nem ouvir falar, Claro. nem anunciar. É tão óbvio, é só ver o que está acontecendo e comparar. Vamos lá, mas meu site tem tudo, vamos lá. Epístola aos Hebreus, que carrega esse nome positivo, que significa aquele que anda, que vai adiante, que cruza, que prossegue, que atravessa e continua. É um indivíduo que está em peregrinação, que não para, que está em estado de mobilidade crescente. Esse é o hebreu, apiru, era o significado dessa ideia, dessa palavra, desse termo. De modo que ninguém nasce hebreu. Você se faz hebreu se você viver como um hebreu. Se você não retroceder, se você for adiante, se você prosseguir, você é espiritual e existencialmente um hebreu. Então o nome da epístola foi dado àquele texto positivamente, convocando-os para serem quem eles tinham sido e deixaram de ser, hebreus. E por que a epístola tem os conteúdos que tem? Na realidade, ela poderia ser chamada de aqueles que voltaram atrás. Poderia ser o nome da epístola. Se alguém quisesse ser negativo, dando um nome à epístola, tratando do que angustia o escritor daquele texto, ter-se-ia que botar esse nome, aqueles que voltaram atrás. Seria o nome desse livro, dessa carta. O conteúdo mostra como eles tinham voltado atrás. Eles foram gente do caminho. Leia lá em Hebreus 6, do verso 6 ao verso 8. Como eles tinham sido do caminho, tinham sido iluminados, tinham provado o dom celestial, tinham provado a graça de Deus. Tinham um monte de descrições feitas ali. E de repente, caíram. Caíram de quê? Caíram porque adulteraram? Não. Caíram porque roubaram? Não. Caíram porque comportamentalmente fizeram uma coisa considerada feia, conforme os padrões religiosos? Não. Por que se diz que eles caíram? Caíram da graça. Caíram da certeza de que não é por obras para que ninguém se glorie. E passaram a querer se auto-justificarem. Agarraram-se à justiça própria, ao rito que santifica supostamente, ao moralismo que santifica supostamente, ao cumprimento cerimonial que supostamente conecta você de maneira automática a Deus. Trocaram a graça pura e simples de Jesus, a justificação feita, consumada e totalizada por Jesus na cruz, na ressurreição. Trocaram o está feito, o está consumado, pelo mulher rendeira, mulher rendar, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a te salvar. E foram fazer renda juntos, foram fazer tricotagem, foram fazer religiosismo, foram fazer tudo isso lá em Hebreus. Qual é a tentação eventual de Pedro? Por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, capítulo inteiro. Aquela mensagem de Paulo é pregada para Pedro e Barnabé. E um grupo de pessoas presentes. Inclusive presbíteros de Jerusalém. Que eram pessoas que um dia tinham vivido a plenitude da graça de Deus. Livres daqueles aparatos, certos de que o judaísmo inteiro é um pacotão humano, cultural, religioso. Quem nasceu nele, vive nele e encontrou a fé em Jesus e queira continuar crendo em Jesus, vivendo aquilo como cultura familiar ou histórica, mas com a consciência liberta de
supostos significados espirituais efetivos que aquilo tenha, porque nada daquilo tem nenhum significado espiritual efetivo. Significados espirituais efetivos só acontecem mediante a fé em Cristo, para quem de Cristo sabe. Então Pedro e Barnabé, que sabiam disso tudo, e muitos outros, toda hora se viam tentados a voltar atrás, aquela pressão de sacerdotes, de amigos legalistas, de coisas do gênero, mas eles eram judeus. De modo que a proximidade do judaísmo era grande, eles tinham parentes, primos, irmãos, pai, mãe, gente agarrada àquilo tudo, e eles nasceram naquele berço. De modo que aquela era uma tentação que envolvia memória, afetividade, lembranças e outras coisas. Para alguns não significava muito, nem nada, eles eram pessoas do meio que creram em Jesus e prosseguiram. Outros não, outros tinham entendido muito, entendido mesmo, entendido para valer. E entendido que colocar fé naquelas coisas trabalha contra o que já está realizado, porque a cruz nos ateiza de tudo. A cruz nos ateiza de tudo. A cruz nos torna ateus de ritos, a cruz nos torna ateus de leis salvadoras, a cruz nos torna ateus de cerimônias elevadoras, a cruz nos torna ateus de mecânicas espirituais propulsoras, a cruz nos torna ateus de culto de anjos, a cruz nos torna ateus de tudo isso, a cruz nos fixa exclusivamente na vitória do sangue do Cordeiro, chancelado pela ressurreição dos mortos. De modo que quando eu criei nisto, Moisés virou um irmão querido e antiquado de Deus, cheio do Espírito Santo no tempo em que ele viveu. Mas algumas coisas que para mim são naturais, para Moisés seriam absolutamente insuportáveis. Ele era um homem do tempo dele, da geração dele, com os limites da hora dele. Com qualquer outro. O que passou para trás passou, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O melhor de Deus não está atrás em lugar nenhum. O melhor de Deus é Cristo. E o melhor de Deus é Cristo crescendo em mim todo dia.